Emagrecimento é um dos temas mais buscados nos consultórios de nutricionista. Estar acima do peso pode representar vários riscos para a saúde. Porém, a busca pelo emagrecimento a qualquer custo também pode trazer problemas muito maiores dentro do nosso organismo. Nosso papo de hoje é sobre emagrecer de forma saudável. Vem com a gente depois da vinheta. Olá, eu sou a Lucila Santinon e esse podcast é patrocinado pela Fitafor para nutrir com muita informação, saúde e conhecimento. Vem viver bem! Fala pessoal, sou Léo Chimizo e juntos vamos trazer histórias de superação e muita informação para você viver melhor. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, seu espaço para aprender muito mais sobre saúde, nutrição e descobrir como as mudanças de estilo de vida são capazes de auxiliar você nos cuidados com a saúde. Faça sua inscrição em nossos canais para não perder nenhum conteúdo. Léo, fala um pouquinho mais sobre a nossa convidada tão especial de hoje. Vamos lá, Lu. Nossa convidada de hoje é pós-graduada em nutrição clínica, esportiva e fitoterapia funcional, mestre em clínica médica e coautora do livro Nutrição Clínica Funcional, da fertilidade à gestação. Seja bem-vinda, Fernanda Cerco. Muito obrigada, Léo. Tudo bem, Lu? Muito obrigada pelo convite para falar de um tema que eu gosto e estudo há muito tempo, que é sobre emagrecimento e perda de peso saudável. Fer, é uma honra te ter aqui conosco e eu já começo aí com a pergunta de milhões, né? Que eu acho que o pessoal quer saber tanto, o pessoal de casa, e sempre relacionada à nutrição. Por que engordamos tanto, Fer? Então, é uma junção de fatores, né? Tem a parte genética, as pessoas falam muito, né? Eu engordo porque eu tenho a genética para isso. Realmente, genética, ela tem um peso. Mas é um peso, Lu, de 40%. 60% do peso, ou seja, do que contribui para a obesidade, são os fatores ambientais. Então, é nisso que nós temos que focar. Os fatores ambientais mais clássicos, né, mais conhecidos, que levam a gente a ganhar peso, é comer excessivamente, tanto em volume quanto em calorias, e o sedentarismo. Então, esses seriam os mais clássicos, comer demais e gastar de menos. Só que hoje nós sabemos que outros fatores ambientais também exercem influência. Levam a gente a ter mais fome, mais vontade de comer, levam a gente a gastar menos caloria, ficar mais, a gente chama hipometabólico, e isso pode influenciar no ganho de peso. Então, hoje aquela frase assim, ó, perder peso é apenas comer menos e gastar mais, isso é falho, isso é raso. Tem muitos outros fatores envolvidos. E é isso que nós profissionais que trabalhamos, né, objetivando a perda de peso dos nossos pacientes, a gente estuda para tentar atuar em todas as causas que podem levar o ganho de peso. E essa frase mesmo é aquela famosa clássica, acredito que do pessoal de casa, né? Eu como pouco, mas eu engordo bastante, né? Eu acabo engordando e eu não como nada. É mais ou menos isso. Esse é o hipometabólico, Fer, o que seria relacionado, como funciona? Você pode explicar para o pessoal de casa como funciona? Na verdade, até pode ser um hipometabolismo. Mas será que realmente você come pouco? Será que realmente você está sabendo fazer as escolhas alimentares corretas? Porque essa é a grande questão, Lu. Às vezes a pessoa, ela come pouco, mas, por exemplo, ela substitui um prato de refeição por um sanduíche ou até mesmo por bolacha com alguma pastinha. E o valor calórico desse pouco é muito além do que um prato de comida que a pessoa acha que aquilo ali levaria ela a engordar. É engraçado porque no consultório eu escuto o paciente falando assim: doutora, eu não sei por que eu tô engordando, eu parei de jantar. Eu falo exatamente por isso. Você acabou de responder, talvez, um motivo pelo qual você está engordando. Porque quando a gente deixa de jantar, muitas vezes a gente substitui o jantar por lanches. Lanches que, muitas vezes, não atendem a nossa necessidade nutricional. Então, isso vai levando a carências nutricionais que podem comprometer o gasto calórico, ou seja, ficar mais hipometabólica. E também, esses lanches podem ter o dobro, o triplo de calorias de uma refeição completa. E tem mais. Muitas vezes é um lanche hipercalórico, mas você acha que está comendo pouco, não vai te saciar e aí a pessoa começa aquela busca toda hora por comida. Então, às vezes eu pergunto: olha, você não janta, tá bom, você lancha.
E aí, de uma em uma hora você fica indo pra geladeira? Ah, fico. Aí eu vou lá, eu pego uma fruta. Eu vou lá, eu pego um iogurte. Eu vou lá. E aí, exatamente isso. Eu falei, você acabou de me responder o motivo pelo qual você tá engordando. Então, às vezes, eu acho que falta esse entendimento do que é pouco, do que... Porque às vezes você pode comer um volume maior, mas de alimentos que não contribuem em demasia com calorias, com gorduras, com substâncias químicas que hoje em dia a gente sabe que também pode comprometer a perda de peso. Então, eu acho que falta mais um entendimento do que está por trás do engordar, do ganho de peso. Ah, legal. Feito. E entra naquele fato, né? Um prato de comida saudável, ele pode ser grande em comida, Isso. mas não grande em calorias. Exatamente. Né? E Fer, fala um pouquinho mais pra gente em relação à suplementação. Né? A suplementação ela pode auxiliar a gente nesse processo de emagrecimento? Pode, auxilia, mas ela é um complementar à base. A base, eu diria que nem é só a alimentação. A base é a mudança no estilo de vida, que inclui desde sono, que inclui desde o manejo do estresse, que inclui a prática de atividade física, que inclui uma alimentação que seja também condizente com o seu gasto calórico, porque a gente fala muito de uma alimentação saudável em termos de qualidade, mas não podemos esquecer que para o controle ponderal, caloria precisa ser valorizada. Então, essa é a base. Mas hoje os suplementos nos ajudam muito, inclusive para o manejo desses outros fatores de risco que estão envolvidos no ganho de peso. Vou dizer o que eu mais estudo. Fui até fazer uma pós-graduação sobre isso, que é o sono, os distúrbios do sono. Tanto a privação de sono, aquela pessoa que se priva, porque pelos atrativos da vida moderna, né? Então, cada vez mais a gente está colocando atividades na hora de dormir, quanto aquelas pessoas que gostariam de dormir, mas não conseguem porque são insônios. Então, o sono, quando privado ou de má qualidade, contribui para a fome, vontade de comer, contribui para a queda do metabolismo, ou seja, todos os fatores que facilitam o ganho de peso. Então, suplementos que eu uso muito para esses casos são suplementos que otimizem o sono. Sim. Porque é muito difícil você emagrecer um paciente privado de sono, roncador, apneia, que esteja dormindo mal. Então, hoje nós temos recursos na suplementação, que bom, a gente já pode prescrever a melatonina. Quando a melatonina, então, ela vem associada com outros insumos, com o triptofano, com o magnésio. Isso ajuda muito. O paciente que dorme mais, que dorme melhor, ele tem menos ímpeto de comer aqueles alimentos de alta palatabilidade. Então, às vezes, a gente chega para o nosso paciente, por exemplo, que não dormiu, e fala assim para ele, você tem que comer um punhado de castanhas à tarde. Isso não vai satisfazê-lo. Se ele estiver privado de sono e com todas as consequências que um sono de má qualidade pode causar, ele quer carboidrato, ele quer pão, ele quer bolo, ele quer alimento de alta densidade calórica. Então, suplementos para manejo do sono eu uso muito, concomitante ao todo o trabalho de intervenção para perda de peso. Suplementos para modulação intestinal. A gente não chegou a citar, mas um desses fatores de risco novos, que hoje em dia vêm sendo estudados como parte do ganho de peso, como contribuinte para o ganho de peso, e também facilitador da perda de peso, é a modulação intestinal. Ou seja, você ter um melhor equilíbrio das bactérias que habitam o intestino, uma barreira intestinal mais fortalecida e reduzir a inflamação no nosso corpo. Inflamação essa que pode advir, que pode estar vindo de um intestino em desbiose, em desequilíbrio. Então, probiótico hoje em dia é um suplemento que entra para quase todos os meus pacientes que desejam emagrecer, e eu sei que tem uma alimentação ruim que não condiz com o intestino saudável. O probiótico, ele tem que estar fazendo parte ali do dia a dia, né? Exatamente, exatamente. Porque a gente associa muito o probiótico com quem tem doença inflamatória intestinal ou algum distúrbio intestinal. Às vezes o paciente que chega no meu consultório querendo emagrecer, ele fala assim, não é, mas probiótico, meu intestino é bom. Eu vou no banheiro todo dia, né? Exatamente. Então, primeiro, a gente tem que ressignificar o que é bom, né? Porque às vezes o ir no banheiro todo dia não é com aquela sensação de eliminação completa, né? Ou o formato das fezes não está, a consistência, formato, exatamente.
Então essa é uma das coisas. Mas independente disso, uma alimentação ruim, ela não condiz, ou seja, ela contribui para alterações intestinais. E essas alterações intestinais para o ganho de peso. Então eu prescrevo realmente muito probiótico, não necessariamente para quem tem alterações intestinais tão gritantes. E para doença metabólica, Lu, para resistência insulínica, o que tem de estudo com probiótico para resistência insulínica, até mesmo para dislipidemia, que são alterações metabólicas que usualmente vem acompanhado com o nosso paciente, né, que deseja emagrecer. Então esse é um que eu prescrevo bastante. E tem outros, por exemplo, módulo de whey protein. Módulo de whey protein me ajuda, sabe em quê, Lu, Léo? Para aqueles pacientes que chegam numa refeição, principalmente refeição noturna, jantar, com muita fome. Então, sabe, aquela pessoa que chega em casa às 8 horas da noite, depois de trabalhar o dia inteiro, morrendo de fome. Então, primeiro, né, a gente tem que rever esse lanche da tarde do paciente. Talvez ele não esteja comendo, ou talvez ele esteja comendo alimentos que são de alto índice glicêmico, carga glicêmica, faz um pico de glicose, e é o que eu falo para meus pacientes, tudo que sobe depois desce. Então, quando você come uma coisa muito rica em carboidrato simples, você sobe a glicose, sobe o açúcar no seu sangue, depois cai. Nisso que cai, a fome que vem de rebote é grande. Então, primeira coisa, colocar um lanche adequado à tarde para aquelas pessoas que chegam muito famintas à noite. E segunda coisa, hoje já temos estudos mostrando que alguns peptídeos, aminoácidos do whey protein, podem diminuir a fome e preparar o seu organismo para o melhor controle metabólico após a refeição que você irá fazer. Olha que maravilha. Então, por exemplo, se você ingerir, eu estou falando de evidência científica, tá? Se você ingerir uma medida de whey protein 2 horas e meia antes do jantar, o seu controle glicêmico, insulinêmico, após aquele jantar, após aquela refeição, é melhor do que você consumindo, no caso, placebo, que foi maltodextrina, no estudo específico que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer é que é uma excelente estratégia para quem anda com a glicose alterada, com a insulina alterada pós-prandial, pós-refeição, fazer uma carga de whey protein 2 horas antes dessa refeição. Isso é bem interessante e funciona na prática clínica. Maravilha, E é bem engraçado, né, Fê? Que isso que você falou pra gente, com certeza tem muita gente em casa que vai se identificar com essa rotina, né? Porque hoje a gente tem o trabalhador clássico, que entra 8 horas no trabalho e sai às 18. Muitos deles não comem no meio da tarde. Sim, Léo. E é o que eu sempre falo pro pessoal. Ao sair do trabalho, que é aquele horário quase noturno, a gente tem muita oportunidade de comer coisa errada. No caminho. No caminho a gente pode passar, pegar alguma coisa. Sempre chega cupom, né, de lojas que vendem comidas gostosas. Então, se ele chega com fome para esse momento, Não é? ele não consegue nem pensar 2 vezes. Ele vai pedir algo errado e ele vai deslizar. O Léo falou isso muito para os meus pacientes. Não espera a fome chegar, não espere a fome chegar. E quando a fome chega, a gente pensa, não é? Então vai com fome para um self-service. Você começa a colocar tudo no prato. Então não espere a fome chegar. E você citou uma coisa legal, que são as pessoas que trabalham fora de casa. Então a gente tem que pensar também no whey protein, porque é uma excelente estratégia, porque é fácil, é prático. Ele leva o conteúdo, né, num recipiente e é só misturar. Então é muito prático. Aqueles, às vezes, que não gostam de tomar na forma líquida, leva uma banana, amassa uma banana, joga por cima, faz uma papinha. Então, assim, são preparações diagramar, né? Para quem trabalha fora de Exatamente. casa, o whey protein ajuda muito. Além de ter seus benefícios, é um alimento, né, que você pode utilizar dentro de uma refeição que facilita muito a vida de quem trabalha fora. E assim, né, Fer, eu acredito que, já puxando o gancho, que esses fatores externos, eles influenciam muito nesse processo de emagrecimento. Sim. Tanto o estresse, até pelo Sim. excesso de trabalho, também essa questão toda de rotina, até mesmo você trouxe aí a exposição de telas, aí a falta do sono, tudo isso deve trazer um grande estresse para o organismo. Isso impacta muito em relação aí a uma obesidade, todas as outras coisas. Sim, sabe por quê, Lu?
que acontece? Essa Quando- exposição aí ao externo. Isso, o estresse, ele leva a alterações no nosso cérebro que faz a gente comer, sabe por quê? Por recompensa. É tipo assim, olha, eu como porque eu mereço. Eu como porque hoje o meu dia foi ruim. Então, é aquilo que eu falei. E essa recompensa, que tem um sistema chamado dopaminérgico, um sistema específico de um neurotransmissor, que nos dá prazer. Então, É de isso que a gente comer busca. por prazer, Comer né? pro prazer. Então, é aquilo que eu falei. Então, não adianta vir com uma fruta e uma castanha. Não é isso. O paciente, ele busca, na verdade, alimentos de alta palatabilidade, que são reconhecidos pelo nosso cérebro como uma forma de recompensa ao estresse vivido. Então, assim, saber atuar com o seu paciente também em prol do manejo do estresse é uma base importantíssima para a perda de peso. Porque às vezes a gente fala em dieta, atividade física, mas esquece disso, né? Do manejo do estresse, do sono, da microbiota, dentre outras coisas. Legal. E Fê, lá no começo do programa, você falou pra gente sobre aquele pessoalzinho que atribui essa dificuldade em emagrecer à genética. Sim. Até que ponto a genética ela tá vinculada com essa dificuldade de emagrecer? Sim, isso é uma pergunta boa. Então, em termos percentuais, tá? Para quem gosta de saber, a literatura nos coloca que o peso da genética, acho que eu ia falar, é 40%. Então, a genética influencia em 40%. E os fatores ambientais em 60%. Tem uma frase que eu gosto muito de falar para os meus pacientes, que é assim, a genética, ela até carrega a arma, mas quem puxa o gatilho são os fatores ambientais. Então, você pode ter uma genética forte para isso. Nós temos exemplos, eu vejo isso muito no consultório, pai e mãe obeso. E aí, lógico, o filho tem a genética. E aí, o que ele tem que fazer, Léo? Cuidar mais dos fatores ambientais. Aí, ambientais, você entra nos fatores do sono, estresse, esses daí, né, Fê? Exatamente. E aí tem gente que fala assim, Poxa vida. mas eu tenho que me esforçar mais. Sim, se você tem genética, você vai ter que se esforçar um pouco mais. Talvez você tenha que treinar um pouco mais. Talvez o seu rigor na alimentação tenha que ser um pouco maior. Você tem a genética, mas isso não é destino. Então é isso que eu acho que é o nosso trabalho de educação nutricional. Você pode carregar a genética para o diabetes, para a obesidade, para a hipertensão, mas os fatores ambientais podem mudar o rumo do caminho. E é essa mudança de rumo que a gente busca fazer no consultório, em projetos de educação nutricional. Por isso que é importante a gente levar essas informações o quanto Porque é muito mais fácil adiante. colocar a sua culpa na genética e ficar lá. Muito. Nome E de- aí Exatamente. fica por isso. Exatamente. E aí os outros pilares eu não coloco uma força específica e não Isso. cuido daquilo. Talvez, Lu, é isso que eu falei. A genética, ela vai ter o peso e essa pessoa vai ter que ter um cuidado maior nesses fatores ambientais. Sim, mas que ela saiba que ela pode mudar o rumo da história. Perfeito. E uma outra questão também, Fer, que eu acredito que o pessoal de casa tem, é uma pergunta bem relacionada, é que sempre tem aí demarcadores pra gente se paramentar em relação ao emagrecimento. Então, como que eu sei que uma pessoa tá perdendo peso de verdade? Eu posso só associar aí os números da balança? Então, eu vou sempre ficar ali só olhando o número da balança, eu posso me basear apenas por isso, tá? Joia, a pessoa entra ali na farmácia, fico me pesando e eu tenho que ficar ali, vamos dizer assim, neurótica com a balança? Não. É apenas por isso? Como que funciona? Não, primeiro também que a gente emagrece para ter uma melhor qualidade de Emagrecimento é balança? vida. E emagrecimento não é só balança, exatamente. Então são outros parâmetros também. Mas, Lu, eu acho que a pesagem, eu já vou falar exatamente como que eu trabalho isso com os meus pacientes, com os meus clientes. A pesagem é uma forma também de você se autoconhecer e se monitorar. Porque o ser humano é assim, olha. Ele funciona muito com essa coisa de prazo, com essa coisa de ter algum direcionamento, tá? O problema são os extremos, ou seja, se pesar demais, porque isso é uma fonte de ansiedade e estresse que a gente não quer. Então, se pesar todos os dias, gente, a gente pega oscilação, interferência de hidratação, de função intestinal, até mesmo do treino que você fez. Você pode reter mais líquido no músculo, então isso pode pesar mais. Então, se pesar todo dia não é representativo de gordura.
Mas também não se pesar, Lu, Léo, é como assim, eu não tô vendo o que tá acontecendo. Isso aconteceu muito na pandemia, gente. As pessoas não se pesavam, as pessoas não usavam roupa justa, cinto, calça jeans. E aí, quando você não tá vendo o problema, você vai esquecendo dele. É aquela poeira que a gente vai deixando embaixo do tapete, embaixo do sofá, e não tô vendo, então não vou cuidar disso. Então, às vezes, a gente precisa encarar o problema para poder promover mudanças. Então, existem também estudos com relação a isso, que uma periodicidade de pesagem, para quem entra num programa de emagrecimento, seria semanal, tá? Mesmo assim, eu gosto de perguntar para a pessoa se ela se sente à vontade com isso. Eu falo, olha, se você se pesar uma vez na semana, né, mantendo e não é só isso, mantendo todas as condições adequadas, isso é um parâmetro tanto para você ver, por exemplo, porque se você ganhar peso de uma semana para outra, que seja 800 gramas, 1 quilo, aquilo liga o alerta e engordei. E aí gera aquele autoconhecimento. O que eu fiz essa semana? Então eu gosto de usar a pesagem para isso, para você pensar o que pode ter feito você emagrecer mais, perder mais peso aquela semana, ou ter ganho peso aquela semana. Então leva você a se autoconhecer. Mas para isso, a pessoa tem que ter uma relação confortável com a balança, né? Porque tem pessoas realmente que a pesagem, mesmo que semanal, isso gera estresse, isso gera angústia, então você tem que conhecer seu paciente, primeira coisa. Segunda coisa, não pode ser diária, porque isso é fonte de estresse e ansiedade. E terceiro, não é só peso. Então, se por acaso a pesagem é uma coisa que você não gosta, você pode utilizar uma mesma calça, por exemplo, né? Então, você marcar a sua evolução ou involução ponderal utilizando a calça para saber se ela está ficando mais larga. A gente também avalia marcadores bioquímicos, né? Então, insulina, um próprio Muitas perfil coisas. lipídico, para você ver se o emagrecimento está sendo saudável, né? Porque você pode emagrecer, mas tem muito magrinho que nutricionalmente, metabolicamente, não está compensado, não está saudável, né? Então, a gente também tem que buscar tirar a coisa do só emagrecimento. Então, você quer emagrecer para quê? Por isso que eu tento muito tirar o conceito do emagrecer rápido. Porque a gente consegue emagrecer rápido? Consegue. Consegue manter? Muito difícil. E você quer emagrecer para quê? Talvez seja para ter melhor qualidade de vida. Então, não é rapidamente que você vai conseguir isso. Perfeito. Legal. E assim, um dos fatores não, vamos dizer, uma das formas que o pessoal de casa tem de medir, né, esse emagrecimento é fazendo aquele cálculo de IMC, né, que é o índice de massa corporal. Você acha interessante utilizar essa fórmula? Eu acho que para o paciente não tem muito. Pra gente já é um índice raso, como eu falei, né? Só avaliar isso. Quando é para ser avaliado, a gente usa as circunferências, os perímetros são bem interessantes, né? Perímetro de pescoço para os roncadores, isso é muito legal. O perímetro de cintura, já que a gordura é essa localizada na região visceral, é aquela que mais descompensa o paciente metabolicamente. Então, tem outros recursos melhores para a gente avaliar o estado nutricional, vamos dizer assim, antropométrico, na verdade, do indivíduo. IMC é o mais simples e mais falho. Vou dizer falho, não vou dizer falho, vou dizer raso mesmo, né? Eu acho que espelho e roupa acaba sendo melhor Isso. que utilizar o IMC. Roupa, espelho, exatamente. A melhor forma de avaliação. Exato. Exatamente. E Fer, você também, assim, nessa toda tua vasta trajetória, né, atendeu muitos pacientes que pensaram aí em fazer bariátrica e às vezes não chegaram a fazer, ou muitas vezes chegaram a fazer e também, né, tiveram uma boa evolução do quadro. Como é que foi? Pode trazer um pouquinho Eu vejo pra alguns nós? nutricionistas, às vezes, falando mal da bariátrica, né? Eu sou uma profissional que eu trabalho com obesidade há 22 anos. Sou formada há 22 anos, já comecei trabalhando com Uma obesidade. expertise aí na área, né? E depois com cirurgia bariátrica. Eu vou te dizer até que eu tinha o preconceito com a bariátrica antes de começar a trabalhar com a bariátrica. Na verdade, o que existe, Lu, são indicações e preparos para a bariátrica mal feitos. Né? Indicações precoces demais, né? Sem ter passado por toda aquela etapa do controle alimentar, da intervenção medicamentosa, da intervenção psicológica, e aí um rápido encaminhar para a bariátrica. Então isso é errado.
A outra coisa que é muito falha e que a gente vê muitas consequências ruins da bariátrica é o paciente não ter se preparado para a cirurgia bariátrica. Isso é importante. Eu gosto de falar os casos do meu consultório, né? Eu tenho um paciente, ele é médico. E aí ele é o paciente pós-bariátrico com a melhor evolução que eu já tive. Hoje ele é atleta, tem cabelo, porque assim, uma das consequências é queda capilar por N fatores, inclusive deficiência nutricional. Então, cheio de cabelo, cheio de energia, imunidade perfeita, atlético. E uma vez eu perguntei pra ele, eu falei, fala seu segredo, pra até eu falar pros meus outros pacientes. Por que você é o meu paciente bariátrico melhor sucedido do ponto de vista de saúde? E ele falou assim, eu vou te dizer, eu me preparei 2 anos antes de fazer a bariátrica. Eu só peguei ele no pós-operatório. Então ele falou assim, durante 2 anos, quando eu resolvi fazer a cirurgia, eu busquei um psicólogo, eu busquei um educador físico, eu busquei uma nutricionista. Eu aprendi a comer, eu aprendi a tirar a minha ansiedade da comida e fazer atividade física. Transferir para outra coisa, exatamente. Né? Isso é muito importante. Eu controlei minhas emoções com a psicologia, mas eu ainda tinha 180 quilos. Ótimo. Então, ou seja, a bariátrica era uma questão, era uma indicação. Só que eu fui preparado para a bariátrica. E o sucesso foi muito grande. Então, essa é uma questão importante, se preparar para a cirurgia bariátrica. Perfeito. E assim, quanto tempo antes você acha necessário de acompanhamento com nutricionista? Tem até isso no nosso conselho, né? Porque você falou que ele se preparou por 2 anos, mas eu creio que isso não seja uma realidade de todos. Pelo menos 6 meses. Porque na cirurgia bariátrica, o nutricionista tem que emitir um laudo. Tem uma carta. Exatamente. Acredito que seja algo parecido, né, Fê? E para emitir esse laudo, você, pelo nosso conselho, a gente tem que ter pelo menos 6 meses acompanhando o paciente, né? Não necessariamente mensalmente, mas você tem que ter um tempo de acompanhamento e a gente chama de falha terapêutica, ou seja, falhou em emagrecer somente com a dieta, no nosso caso. Tá? Então, pelo menos 6 meses, Léo. Tá, legal. E, Fer, já que agora a gente tá trazendo tantas coisas, né? Aí, obesidade em tantos pilares, bariátrica, já trouxemos aí suplementação. O pessoal de casa vai sair com tantas dicas, eu já vou aí depois voltar, anotar toda aqui suplementação que eu vou tomar. Legal. E eu tô também aqui trazendo, acho que o pessoal de casa também tem bastante filho, criança, que quer saber da obesidade aí na população infantil, que tá crescendo cada vez mais. Então, eu acredito que seja uma consulta também com os pais. Sim. Como que funciona? Porque a criança, muitas vezes, ela não tem uma autonomia pra ir lá e fazer as coisas, né? Então, essa alimentação, os pais que cuidam, como que funciona isso, Fê? Elas não têm uma autonomia, então, na verdade, né, as bolachas não apareceram no armário. Olha, muito boa. Do nada, alguém comprou elas e não colocou brotaram ali no armário, né? E tem outra coisa, Lu, o exemplo dos pais, tá? Uma vez eu atendi uma criança obesa e ela falou assim, quando eu chego da escola, eu tomo 3 achocolatados, 3 potinhos de achocolatado. Eu falei, mas por que você toma 3 potinhos de achocolatado? Ele falou assim, sabe por quê? Porque quando meu pai chega do trabalho, ele come tudo. Então eu como antes dele. Então você vê que é um exemplo, né? Uma ansiedade dos pais que descontam na comida. E isso está sendo passado de exemplo ou está sendo repetido na infância. Então, desde, Lu, coisa simples, o comer rápido demais, porque isso interfere. Então, se os pais comem muito rápido, ou comer vendo televisão. Então, desde exemplos que são passados de forma errônea, contribuindo à obesidade, ou os maus hábitos dos pais, contribuindo para a obesidade e maus hábitos dos filhos, até isso. Então, se você não escolhe saudável a comida da sua casa, provavelmente seu filho não vai ter como fazer escolhas saudáveis. E um erro muito grande, que eu falo para os pais, e aí para quem estiver nos ouvindo, tentem ao máximo não fazerem refeições diferenciadas para o seu filho. Isso é um erro muito grande. E a criança vai aprendendo isso. Não, então eu não como legume, então eu vou comer meu macarrão. Eu não como isso, então eu vou comer, sei lá, a minha farofa. Então, comida tem que ser única da casa. Isso tem que ser desde cedo. Nem que seja assim,
escolhas mais simples. A gente tem que conversar com os nossos filhos, falar, olha, a gente gosta disso, papai gosta disso, mamãe gosta disso, você gosta disso, então a gente vai ter que montar o cardápio da semana com o seu filho, dar autonomia. Olha só, a gente tem que botar um legume por dia. Me ajuda a escolher? Segunda vai ser a cenoura, na terça pode ser o brócolis. A criança não é obrigada também a gostar, nem nós gostamos, todos dos vegetais. Mas senta com ele, pede pra ele fazer, eu faço isso no consultório. Faz uma lista das frutas que você gosta, dos legumes, dos vegetais e quais que a gente pode experimentar. Sim. Então a gente pode experimentar, por exemplo, às vezes você não gosta de espinafre, criança, na sua forma mais natural. Mas às vezes um soufflé de espinafre. Então traga preparações E outras que alternativas que ali, facilitem o paladar. Ótimo. Não gosto de couve-flor, mas tem purê de couve-flor. Pega o couve-flor, mistura com a batata, faz um purê. Isso facilita para criança. Então, assim, duas coisas para criança que eu não gosto é esconder. Eu falei agora esconder, eu lembrei. Esconder vegetais no prato, não. É pelo contrário. É para você falar, olha, a gente até está fazendo uma preparação adaptada para adaptar o seu paladar. Mas ele tem que estar consciente do que ele está comendo. E a outra coisa é a alimentação diferenciada. Então, isso é preciso, porque a obesidade vindo desde criança, ela é muito mais difícil, Léo, de ser tratada na vida adulta. É o que eu sempre falo. É muito mais difícil. Não existe alimento ruim. Não. Existe o alimento que não foi preparado da forma que você gosta. É. Né? E assim, falando de tudo que a gente conversou hoje, você tem uma dica de ouro que você considera extremamente importante pro pessoal que quer emagrecer? Algo Mais que você uma. coloque assim no top 1. Sim. Eu acho que a dica de ouro é exatamente você não se deter somente ao comer menos e gastar mais. É você tentar reconhecer quais os fatores que estão influenciando o seu comer em demasia, o seu comer descontrolado. Então, é o estresse, é o sono, são as emoções, enfim, outras alterações orgânicas que pode estar levando à inflamação. Então, é preciso reconhecer para tratar as verdadeiras causas, porque a gente se liga também muitas vezes somente na alimentação e tem outras causas mais profundas que a gente precisa acessar. Então, eu acho que isso é importante, que os pacientes, que as pessoas estejam cientes disso. Maravilhosa, Fer. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes, vamos começar o nosso bate-bola. Eu falo uma pergunta e você responde, tá, Fer? É bem dinâmico, vai ser ótimo. Ai, meu Deus. Uma meta futura, Fer. Uma meta futura, escrever um novo livro. Uma contribuição para deixar para o mundo. Eu acho que é o meu ensinar. Eu amo ensinar. Uma superação. Ter passado na prova do Corpo de Bombeiros. Uau, não sabia dessa, Há sabia? 20 anos Muito atrás. difícil. Foi muito difícil, Léo. Foi muito difícil. Em primeiro lugar, eu tenho um maior orgulho de falar isso. Sou militar até hoje. A Fernanda é? Eu sou uma guerreira. Vou chorar junto. A felicidade é? Minha família que eu construí. Fer, a gente tá muito feliz de ter te recebido aqui no VitaCast. Obrigada. Né? A Vitafor, que é a nossa patrocinadora, enviou alguns presentinhos pra você. Ó, que bom. E espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente hoje. Muito, foi muito bom. Mostra pro vou pessoal abrir, de hein? casa. A gente fica curioso, né, A Léo? gente ganha que abrir logo, ainda mais com curiosidade. Ah, que bacana! Tava de olho nessa caneca aqui, agora eu tenho a minha também. Tem! VitaCast, muito legal, muito bom. Deixa eu ver mais. O Termo Plus, então, esse é um suplemento também que eu prescrevo para o emagrecimento, para auxiliar concomitante. Porque tem a laranja moro, que é estudada para isso, a tirosina também, que é um aminoácido bem interessante, até porque é a base da dopamina, ácido clorogênico, cafeína, muito bom. Tudo que ela falou aqui. Tudo, é. Olha que beleza. E a própolis, muito legal, porque é o lançamento, né? Lançamento. Isso. E é uma mistura de verde com vermelho. Até às vezes quando eu prescrevo, eu peço. Às vezes eu prescrevo verde e peço pra rodiciar com vermelho. E é bom que aqui Aí já, já é a tem os mistura dois. dos dois. Ah, muito bom. já fica prático. Ah, aqui também tava de olho, agora tem a minha. E olha só, essa daí tem até um... Tem um Acho brilho que é que na diferente minha aqui. não tem. Na né? nossa. Ó, Tem um brilho diferenciado. A sua chiquérrima. Gente, adorei. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo convite. Como vocês viram, né, é um tema que eu gosto de falar, que eu acho importante a gente transmitir esse conhecimento para o máximo de pessoas.
para que as pessoas não se detenham a perder peso, só que sem saúde, a qualquer custo. Com certeza. Para que as pessoas não simplifiquem o processo do emagrecimento em apenas comer menos. Não é simples assim. Então, eu acho que com atitudes como essa, que a gente pode lançar essas informações adiante, isso contribui muito para as pessoas procurarem ajuda precoce ou se prevenirem E do nós ganho que de peso gostaríamos de exacerbado. te agradecer muito, tá? E também em nome do nosso patrocinador Vitafor, tá, Fer? Obrigada. Por trazer tantas ricas aí dicas e informações, né, Léo? Nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Escreva nos comentários suas sugestões de temas para nossos próximos programas. Inscreva-se em nosso canal. Curta muito nosso conteúdo e siga o nosso patrocinador Vitafor no Instagram. Gostaria de pedir para vocês seguirem também a Fer no Instagram dela. Qual é o Instagram, Fer, por gentileza? Fê Serpa, Serpa com S. Fer Serpa com S, tá bom, gente? Então, um beijo e até a próxima.